Bateu aí o desespero completamente no Bolsonaro e nos seus aliados. Olha, a Polícia Federal está indo para cima. Eles foram avisados de que não vai durar muito aí a liberdade de muitos da cúpula bolsonarista. Quem está realmente apavorados são os deputados bolsonaristas, deputados e deputadas, né, os parlamentares, porque eles perceberam que o mandato não vai segurar ninguém aí em liberdade. Muitos serão presos apesar aí de terem mandato. Tem um entendimento aí que estava sendo feito no STF nos últimos 2, 3 anos, que era o seguinte: não se pode prender um parlamentar, porque se prende um parlamentar, aí se torna uma coisa política. Dou um exemplo. Quando a Flor de Lis, aquela assassina, foi condenada por assassinato. Nem vou falar outras coisas aí que tem muitas suspeitas dela, mas tá, assassinato. Quando ela foi presa, teve que ter uma votação no Congresso Nacional para confirmar se ela ficava presa ou não. Se ela tivesse muito aliado, tinha a chance do Congresso falar: não, foi presa, mas ela é parlamentar, ela está acima da lei, ela pode ficar aí em liberdade até a última instância do processo dela. Olha só que coisa. No caso, só 4 parlamentares votaram aí para a Flor de Lis não ser presa. Tá. Inclusive um deles de esquerda aí do PSOL. Tá, aí o que acontece? A Flor de Lis foi presa. Meses depois tivemos uma votação muito semelhante com a prisão do Daniel Silveira. O Congresso tinha que decidir se ele continuava preso ou não por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministros. Ele continuou preso ali porque a ameaça era grave. Tinha dito ali que queria que espancassem ministros no meio da rua, que sonhava que uma multidão ia invadir o STF, levar o Fachin para o meio da rua e matá-lo ali mesmo, tudo mais. Então foi feia a coisa ali para o Daniel Silveira. Pois bem, aí ficou o entendimento que era bem diferente de quando era o governo Dilma. Durante a Lava Jato, também no governo Temer, de quando era a Lava Jato indo para cima de petistas. Quando era para cima de petista, a Polícia Federal podia invadir gabinete, prender o senador, não tinha problema algum, não tinha aí crise institucional. Porém, foi criado aí um clima de que se prender parlamentar tem crise institucional, tá? Pois bem, a questão está pacificada. Se prender deputado federal, o Arthur Lira não vai ficar chateado, nem vai falar: olha, tem que consultar antes de prender. Não. E também não vai articular contra aí, numa possível votação, contra a prisão do parlamentar. Ou seja, os bolsonaristas ficarão isolados, falando sozinho. Por isso, os bolsonaristas passaram aí a articular algum tipo de plano para tirar o foco do que está acontecendo. Eles aproveitaram uma fala do Lula sobre o genocídio que o bolsonarista também, amigo do Bolsonaro, Netanyahu, está fazendo lá na Palestina, para tentar tirar o foco. E aí o Bolsonaro, a Michelle, foi uma das poucas vezes que vimos aí nos últimos meses, olha só, foi a primeira em 2024, por exemplo, estamos aí no mês de fevereiro, meio para o fim, né, do mês, que a gente viu o bolsonarismo realmente articulado em alguma coisa. Eles se articularam para quê? Para pedir o impeachment do Lula, porque o Lula disse que o que Israel está fazendo ali na Palestina só se viu uma vez na história, que foi quando o Hitler fez aquilo com os judeus. E o Lula está certíssimo. Se errou em alguma coisa, o Lula foi porque o Netanyahu está fazendo aí numa velocidade maior do que a do Hitler e numa proporção muito maior do que a do Hitler, se você levar em conta o tamanho da população palestina, o local onde eles estão e o tamanho da população judia na Europa 90 anos atrás. O Netanyahu está matando muito mais rápido do que o Hitler matava, viu? Esse é o único errinho aí de comparação, talvez. Pois bem, aí, o que acontece? Os bolsonaristas contaram com o apoio da imprensa, porque esse é um dos poucos casos em que imprensa e bolsonarismo se unem. Alguns casos eles se unem. Por exemplo, quando o Centrão está cobrando cargos e emendas do Lula, os bolsonarismos se unem, eles jogam fogueira na gasolina. Então o governo tenta pagar a gasolina, os bolsonaristas jogam fogueira e a imprensa joga fogueira também. É isso que faz, joga gasolina, joga gasolina também. A imprensa joga muito mais que os bolsonaristas, que eles não conseguem fazer muito barulho nisso, a imprensa faz muito. Sempre que o Arthur Lira, ou o Rodrigo Pacheco, ou os dois, e parte do Centrão tentam chegar na jugular do governo Lula, a imprensa está do lado do Centrão, e a imprensa faz de tudo para enfraquecer o Lula. A imprensa quer um Lula fraco, porque um líder político fraco está sujeito a quê? A pressões. E no Brasil, quem tem aí o maior poder de pressão é o mercado financeiro e a imprensa. Pois bem, nesse outro caso aí que envolve geopolítica, a imprensa sempre estará do lado de quem assina o cheque e quem dá as ordens, que são os Estados Unidos. O bolsonarismo não está
do lado da imprensa por conta de que os Estados Unidos e o mercado financeiro dão as ordens e querem isso. Não. Eles estão porque eles estão sempre ao lado de Israel e o presidente de Israel, o ditador de Israel, né, ele tomou lá a Suprema Corte de Israel. Ele fez o que o Bolsonaro queria fazer. Ele deu um golpe no STF lá de Israel e ele fica no poder ad eternum, ou seja, eternamente, se ele quiser, ele fica lá no poder. Difícil derrubar ali o Netanyahu. E olha que tá tendo protesto em Israel contra ele todos os dias. Viu? Não pensa, nossa, os israelenses estão gostando. Não estão, não. Não estão mesmo, viu? Quando a gente fala aqui de Israel, não estou falando nem do povo israelense, que olha que lá, eles estão sendo bombardeados por parte da imprensa lá de Israel com propaganda aí pró-guerra. E mesmo assim, boa parte é contra, tá? E o governo Netanyahu tem aí mais de 70% de rejeição. Então veja, nem lá ele tá muito popular. Só na imprensa brasileira que o Netanyahu é um estadista. O que ele faz não é genocídio, não. Pois bem, aí o que acontece? Os bolsonaristas passaram a bater nisso. Pediram impeachment do Lula, saíram pela primeira vez em mais de um ano. Eu vi os robôs bolsonaristas ligados aí nas redes sociais. A toda. Contas fake, assim, subindo hashtag, não sei o quê, para tentar fazer um barulhão aí contra o Lula. E todos os influenciadores bolsonaristas, Carla Zambelli não fazia um vídeo aí de 10, 15 minutos e tal, fazia muito tempo. Mas muito tempo. Carla Zambelli fez vídeo de 15 minutos, Nicolas fez vídeo, deram entrevistas aí em portais bolsonaristas, em vídeo mesmo, para xingar o Lula, falar que isso é inaceitável, tudo mais. Eles querem o quê? Tirar o foco. Principalmente os parlamentares entraram nessa com tudo, de corpo e alma, porque eles imaginam o seguinte, olha, se a gente mostrar muito barulho aí, fizer muito barulho, mostrar que a gente tem força contra o Lula, talvez o STF veja que prender a gente vai ser um problema, porque a gente vai começar a se defender em bloco aí, ó, a gente consegue se organizar nas redes. Mas, pô, esse é um pessoal que esqueceu que tem uma força-tarefa da Polícia Federal e do TSE, que quem continuar com fake news aí, com narrativa de que, olha, teve fraude na urna e coisa contra a democracia, vai acabar tendo a rede social deletada, assim como muitos tiveram aí no período eleitoral. E aí, se eles começarem a tentar se defender quando forem presos aí por tentativa de golpe de Estado, o que vai acontecer é que os que sobrarem aí em liberdade vão acabar tendo as redes restritas também. Aí esse alcance todos aí que eles estão falando que eles têm, essa força toda, é uma coisa muito relativa, porque a partir do momento que o Nicolas Ferreira não tem uma conta com 10 milhões de seguidores no Instagram, que é um botão para alguém apertar, pum, sabe o que aconteceu? O alcance dele todo foi para onde? Vai ver o quê? Vai falar numa praça lá nossa, 100 pessoas vão ver o Nicolas numa praça? Se juntar muito, aí 1000 pessoas, vai falar, esse é o alcance. Então, eles não estão percebendo que tudo que eles estão aí falando que eles têm é muito frágil, muito, muito frágil. Pois bem, os bolsonaristas começaram a falar isso e eis que, no auge, enquanto eles estão pedindo o impeachment do Lula, chega a notícia de que a Polícia Federal convocou para depor Bolsonaro e mais 9 pessoas simultaneamente no caso da tentativa aí de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Então, enquanto eles estavam, vamos focar aqui em criticar o Lula. Agora não, agora vamos ter que focar no depoimento, vamos ter que focar no que eles vão falar para a Polícia Federal. Chegou no nível em que o Bolsonaro anunciou aí via imprensa que ele vai ter que mudar a agenda dele em Brasília. Então, essa semana, o Bolsonaro tá voltando, tá tristinho o Bolsonaro, não só porque tá para ser preso, mas porque vai ter que voltar a trabalhar. E aí, ele vai dar expediente no escritório do PL em Brasília. Só que o Bolsonaro não pode se encontrar com o Valdemar da Costa Neto. E o Valdemar Costa Neto, às vezes eu falo Valdemar da Costa, às vezes eu falo Valdemar Costa Neto, também na imprensa eu vejo com o da ou sem o da. Enfim, o Valdemar Costa Neto, ele também não pode se encontrar com o Bolsonaro, não podem falar nem indiretamente. Então eles vão fazer um jeito aí de que os dois não se encontrem e não estejam lá no escritório do PL no mesmo momento. Eles também estão com medo do seguinte, de que gente da cúpula do PL também está sendo investigada. Obviamente, tem uma lista do STF aí de 40, 50 pessoas que não podem se comunicar entre si. Alguns estão sendo investigados e não estão nessa lista porque ainda não foi exposto que eles estão sendo investigados. Então imagine você que até o mês passado a gente não sabia que o Carlos Jordi era investigado. Eu já falava aqui, o Nicolas, o André Fernandes, o Carlos Jordi, a Carla Zambelli, a Bia Kicis, esses todos são investigados. Mas ainda não tinha tido uma operação contra ele. Quando teve, ficamos sabendo, ele entra na lista ali, este não pode mais se comunicar com os outros. Tá. No caso
A gente sabe que mais gente na cúpula do PL participou da tentativa de golpe. Teve gente que redigiu lá o documento contestando a eleição, teve gente que articulou a confecção daquele documento, teve gente que foi quem articulou o encontro do Valdemar junto com o cara que era o guru do Bolsonaro, que falou que teve fraude na eleição de 2014 e tudo mais, que foi quem fez o Bolsonaro fazer uma live contra as urnas em 2021, que foi quem deu argumentos para um argentino fazer uma live também em novembro de 2022. Enfim, tem gente ali. E aí o que acontece? Muito em breve vai ter operação, e aí o que acontece? Essas pessoas também não vão poder falar umas com as outras, nem com o Bolsonaro e nem com o Valdemar. E aí a situação no PL vai começar a ficar insustentável, porque não vai dar para trabalhar lá. Como é que você tem várias pessoas no mesmo prédio trabalhando, sendo que elas não podem falar umas com as outras? O que vai acontecer é que, sendo provado, e o prédio do PL tem câmera de segurança, eles não têm um prédio inteiro, tá? Eles têm só um andar no prédio, algumas salas. O prédio lá onde tem o PL tem câmera de segurança até nos corredores. Muita câmera de segurança. Então vai ficar fácil aí para o STF provar se eles se encontrarem. Então tá um pânico geral. E agora vem a notícia de que, olha, para evitar exatamente esse tipo aí de combinação, o Alexandre de Moraes, né, ordenou, a pedido da Polícia Federal, que vão depor ao mesmo tempo Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Anderson Torres, General Heleno, General Paulo Sérgio Nogueira, Mário Fernandes, também militar, General Braga Neto, aí o Almir Garnier, que é o almirante, Cleverson Ney Magalhães, que é coronel. Esses todos vão ter que depor ao mesmo tempo. Então, não tem como eles tentarem ali, não, vamos combinar o depoimento. Você falou o quê? Você falou o quê, hein? Então vou falar eu mesmo. Obviamente, eles vão tentar combinar o depoimento antes. Não pense que esse pessoal não está tentando se comunicar por meios indiretos. O que acontece é que está todo mundo com medo de fazer a comunicação. Por quê? Porque o STF pega a mensagem de WhatsApp de um de outro, ferrou. E aí o que acontece é o seguinte, imagina que todo mundo está sendo investigado e tem uma coisa que muita gente não está lembrando, e isso que eu fico pasmo como as pessoas não lembram. O Alexandre de Moraes decretou no ano passado quebras dos sigilos telemáticos de 8 pessoas. 8 pessoas. Não foram divulgados os nomes. E essas quebras se estendiam a todos os que se comunicaram com essas pessoas. Ou seja, nós temos centenas de pessoas em Brasília que estão com os sigilos telemáticos quebrados. Ou seja, se uma dessas pessoas deixa as suas mensagens na nuvem, seja ali porque ativou ali no WhatsApp ou no Telegram um backup de mensagens no Google Drive, ou a pessoa tem iPhone na iCloud, enfim, se uma dessas pessoas tem ali as mensagens na nuvem, a Polícia Federal está sabendo. E aí o que acontece? Vão presos. Vai preso tanto quem fez a comunicação, como quem tentou se comunicar com quem. E aí tá um medo danado, tá muito mais difícil de combinar versões. Obviamente, um pode ir na casa de um, falar, vai na casa do outro, mas novamente, eles estão com os sigilos quebrados. O cara vai para casa dele, o celular hoje virou uma extensão do braço da pessoa. Tá aqui o seu braço e tá o celular aqui, né? No meu caso, da mão esquerda, no caso de muita gente, da mão direita. Tá, e aí o que acontece? A pessoa vai com o celular, e as torres, o celular falam, o fulano foi para casa do General Heleno, e no dia seguinte foi para casa do Braga Neto. Leve trás, pombo correio, peraí, né? Então fica muito fácil provar. Então tá um medo danado, tá difícil deles combinarem todos eles a mesma versão. E aí é o seguinte, quinta-feira, vai ser quinta-feira esse depoimento, esses depoimentos todos. É o dia que o Bolsonaro será delatado mais de uma vez. Por quê? Porque o General Heleno já falou que tudo que for ele vai jogar nas costas do Bolsonaro, tá bom? O Braga Neto, ao que tudo indica, o Braga Neto ele tá um pouquinho a par desse plano, mas ele tá começando a fechar mais com os generais. Que é o seguinte, o general Freire Gomes, ele não tá na lista dos que vão depor, pelo menos a que saiu até o momento não tá, talvez também vá depor, porque até meio lógico, né, que ele também vai depor junto com os outros. O general Freire Gomes já avisou aí, por meio da imprensa, dos seus porta-vozes da imprensa, que ele vai detonar o Bolsonaro, vai falar que teve mesmo tentativa de golpe e que ele articulou contra. E o general Freire Gomes, o que diz aí na imprensa, ele tem provas, tá? Já pegaram o celular dele e ele tem outras provas. Então ele se resguardou, o general Freire Gomes. Se resguardou para que, caso tivesse uma investigação depois, ele pudesse falar, olha, não fui eu. Não quero dizer que eu
confio que a palavra do general Freire Gomes é verdadeira, que ele realmente foi contra o golpe do início ao fim, e olha, ele estava só enganando o Bolsonaro e articulando contra nos bastidores e tudo mais. Não quero dizer que eu acredito nisso, mas o fato é o seguinte: se você não conseguir provar que ele estava realmente articulando pró-golpe e ele mostrar fatos que detonam quem estava realmente tentando o golpe, Bolsonaro, Cid e outros, e mostram que ele realmente articulou contra, fica muito, mas muito difícil não prender imediatamente o Bolsonaro. O general Freire Gomes já falou isso, o general Heleno já falou isso. Alguns grupos de generais já estão por aqui com o Bolsonaro, porque viram que o Bolsonaro entrega até a mãe. Inclusive os generais, que é pior para eles do que a própria mãe, para eles o pior é o quê? É o ego do militar. É falar mal de um general das Forças Armadas, falar que um militar cometeu crime. Joga no Bolsonaro que não é mais militar. Então, esses generais viram que o Bolsonaro está jogando todos eles na fogueira. O Bolsonaro vai culpar o Heleno pelo caso da BIM, o Bolsonaro vai culpou o Cid aí pelo caso das joias, o Bolsonaro está culpando agora os ajudantes de ordens, todos militares, pelo caso do golpe, ou seja, a culpa é de todo mundo, só não é dele. Então, eles estão aí preparando uma mega delação, que vai todo mundo colocar no do Bolsonaro. É o Bolsonaro, gente, foi o Bolsonaro, não fui eu. Obviamente, quem cometeu crime e tem provas dos crimes vai acabar sendo preso junto, falando que foi o Bolsonaro ou não. Até porque chegou num ponto, e é por isso que a delação do tenente-coronel Cid está em risco, e teremos uma nova delação dele, que chegou num ponto em que as delações são inúteis. A Polícia Federal tem tantas provas de tudo que aconteceu que não precisa de delação. Nossa, mas vai o fulano dizer que fizeram assim, assim. Pô, já sei, tá aqui na mensagem. Pô, vocês deixaram tudo na nuvem. Que bom, ó. Imagina uma investigação dessa nos anos 80. Ia ser muito mais difícil. Hoje, nossa, esse pessoal, mano, tem todas as provas. Coisa maravilhosa que são os anos modernos. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Tem aí a parte ruim, né? Mas a parte boa é boa, viu? Deu pra provar tudo. Peço sua inscrição no canal. Falou!